É, me desculpa pela minha voz, eu tô meio gripado. Então, se vocês não estiverem conseguindo me ouvir ou não estiverem conseguindo ver a tela, por favor, me avisem. Não estamos vendo sua tela, Jonas. Agora sim. A ver se foi agora. É, bem, bom dia então a todos. É, eu vou apresentar esse seminário. O título dele é Perturbação da órbita devido ao arrasto atmosférico. É, e aqui é feito no contexto da disciplina CMC 228, né? Seminário de Mecânica Espacial e Controle. Bem, uma breve síntese da estrutura da minha apresentação, né? Primeiro, vou falar um pouquinho sobre os métodos numéricos que eu vou usar para simular o problema. Depois vou falar sobre o propagador de órbita, né? A EDO de propagação dessa órbita. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os modelos de densidade atmosférica e modelo de força de arrasto. E depois eu vou apresentar alguns exemplos, né? Casos de estudo para ilustrar os efeitos que a gente está tentando observar aqui. É, Bem, sobre a questão dos métodos numéricos, vou falar relativamente de forma breve, porque já tivemos vários seminários nesse assunto. Então, eu vou mais enunciar aqui os métodos que eu estou usando e meio que declarar quais são as funções que estão sendo implementadas, né? E eu estou usando aqui o método de Runge-Kutta, que é um método muito conhecido e amplamente usado para resolver equações diferenciais desse tipo aqui. A derivada de um y em relação ao tempo é uma função do tempo e desse y, né? E aí, mais para frente, a gente vai modelar o problema da órbita, a solução do problema de dois corpos com a perturbação na forma dessa EDO aqui. Então, a forma explícita do Runge-Kutta assume esse formato aqui, particularmente é conhecido por esses coeficientezinhos K1 até KI, e é possível descrever esses coeficientes numa tabela, que é chamada tabela de Butcher, e existem várias ordens desse método, de 1 até altas ordens, e para nós aqui vamos usar o Runge-Kutta de quarta ordem, que é descrito por essa tabelinha aqui. Isso aqui é o método, o Runge-Kutta 4 é o mais famoso dos métodos de Runge-Kutta, é mais usado, porque ele tem uma precisão suficientemente boa sem uma complexidade tão alta de implementação. Então, bem rapidinho aqui, como que implementa esse método de Runge-Kutta? Basicamente é uma função. A gente quer encontrar um valor y para um dado t usando um passo h, dados esses valores iniciais de t0 e y inicial. O que, traduzindo aqui para um português um pouco mais claro. Nós temos o tempo inicial, né, o ponto de partida, e o ponto y de partida. E a gente quer descobrir o valor desse y num instante futuro, né? Por exemplo, eu quero, dado um satélite numa determinada posição, saber uma posição futura desse satélite, e eu vou usar passos de incremento para calcular essa órbita, que são esses passos h aqui. Então, essa função é implementada dessa forma aqui, ela é razoavelmente enxuta. Aqui estão aqueles coeficientes de Runge-Kutta, e à medida que vai se mexendo nesses pesos aqui, vai se construindo o método da enésima ordem aí que se diz respeito. No caso aqui é o Runge-Kutta 4, então tem os 4 Ks aqui, e, e esse aqui é o que chamaria a minha função da equação diferencial, né? Essa função vai ser passada mais à frente. é, Desculpa, essa função vai ser chamada mais à frente para resolver o problema. E além dos argumentos que são dados aqui, né, existe esse func aqui, que é a função da equação diferencial. Ou seja, esse método Runge-Kutta vai receber essa função e ele vai calcular pontos dessa função em diversos lugares para saber quais são os próximos valores de y, e é um processo que vai é, iterando, né, até o enésimo passo de H em H step para chegar na solução final. E para avaliar o erro do valor final, estou usando esse root mean square error. Na verdade, essa função eu estou declarando ela aqui em cima, mas ela está descrita lá embaixo. É, o segundo método que eu estou usando
para comparar, né? Estou usando um método para contrastar com o outro e decidir qual o melhor método para simular a órbita e ver pelo menos se eles concordam, né? Se não divergem. Estou usando o Adams-Bashforth-Moulton, que é um método do tipo preditor-corretor, e essencialmente é semelhante ao Runge-Kutta, só que esse método aqui ele é do tipo interpolador. Então, é um método multipasso que usa passos anteriores da memória. Para calcular o próximo y, né? Por exemplo, para eu calcular no método de quarta ordem, o yn mais 4, eu preciso dos valores anteriores, yn mais 3, yn mais 2, yn mais 1, yn. Então, no método Runge-Kutta, é possível ver que a gente precisou calcular 4 vezes essa função. Então, eu tive que fazer 4 chamadas de função, o que é computacionalmente mais pesado. Enquanto que no método Adams-Bashforth-Moulton, eu só preciso calcular uma vez e os pontos anteriores eu tenho na memória, né, se for implementado da forma correta. Então, o Adams-Bashforth é um preditor e o Adams-Moulton é um corretor. E, basicamente, esse modelo aqui também oferece resultados bem precisos para resolver uma EDO. E aí eu não vou entrar no mérito de explicar profundamente isso aqui, porque eu estou usando mais como uma ferramenta. Então aqui a implementação do Adams-Bashforth-Moulton também é bem enxuta, é a mesma estrutura de função do Runge-Kutta, em que eu passo o tempo inicial, posição final e o passo e o funcional. O funcional aqui é a função que eu quero fazer a minha EDO, e aí essa função aqui, Adams-Bashforth-Moulton 4, vai resolver usando o método de quarta ordem. Então, passado essa consideração inicial de métodos de resolver EDO, vamos ao problema em si, que é o problema de resolução do problema de dois corpos com perturbações. Então, a minha equação diferencial tem essa forma aqui, em que eu tenho que a segunda derivada do raio do satélite, o raio da posição do satélite, mais μ, que é o parâmetro gravitacional, dividido por o cubo do raio, multiplicado por esse raio, é igual a essa perturbação. Ou de uma forma mais usual de se encontrar essa equação, às vezes pode ser vista também como a derivada segunda da posição é igual a perturbação menos esse μ R sobre R ao cubo, né? E aí, quando a perturbação é zero, o que sobra é só essa equação que vai decair no problema, vai degenerar no problema mais simples da órbita kepleriana, que é perfeita e não é perturbada. Aqui é uma notação vetorial, tá? E aqui onde tem perturbações, na verdade, é o somatório de todas as perturbações. E aqui a gente pode enunciar várias delas, por exemplo, a perturbação atmosférica, magnética, geopotencial, enfim, vento solar e várias outras. Inclusive um propulsor do satélite, por exemplo. Tudo isso pode entrar aqui nesse vetor de perturbação. E existem perturbações que são conservativas e outras não conservativas. Então, por exemplo, no caso das perturbações não conservativas, são aquelas que dissipam energia, como é o caso do arrasto aerodinâmico, que é aquela que a gente está tratando nesse seminário aqui. Então, aqui eu estou colocando só o valor desse μ, que é a constante geogravitacional, que corresponde a uma órbita terrestre, e em outros corpos, né, outras órbitas e outros corpos vai ter outros valores. E nesse presente tudo, então, a gente está investigando a influência do arrasto atmosférico na órbita de um satélite. A força do arrasto atua no sentido contrário ao movimento do satélite, e a expressão da força de arrasto é dada por, aqui é um vetor D, que é menos o meio de ρ CD, área, e aqui é o quadrado da velocidade. Essa é uma equação bem clássica da teoria da aerodinâmica, e ρ aqui é a densidade da atmosfera, CD é um coeficiente de arrasto, S é a superfície em questão, a seção da superfície que está recebendo esse escoamento, e o quadrado da velocidade aqui é na forma vetorial, né? O escalar da velocidade vezes o vetor velocidade. Para integração numérica, então, essa equação pode ser reduzida a duas equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, isso é uma forma de dividir um problema. Lembrando que lá em cima a gente construiu algoritmos de resolver
EDOs de primeira ordem, então a gente precisa separar essa EDO de segunda ordem em duas EDOs de primeira ordem. Então aqui a gente pode dizer que a derivada da posição é a velocidade, e a derivada da velocidade é P menos μ R sobre R ao cubo. E com isso a gente consegue abrir esse problema de EDO em 6 equações, né, a serem resolvidas, 6 EDOs, onde o R aqui é o que seria a norma, né? É a raiz dos quadrados das componentes da posição. Então, isso aqui vai dar a distância ao cubo escalar, que vai multiplicar o R vetorial. Então, aqui o problema está posto de forma simples, e mais abaixo eu vou detalhar melhor esse arrasto aerodinâmico. Mas para validar inicialmente os algoritmos que foram escritos para simular essa órbita, eu preciso primeiro confirmar que se eu zerar a perturbação e simular a solução dessas EDOs pelos algoritmos que foram escritos, que eu consigo, no mínimo, fechar a órbita e mostrar que o erro de integração dessa EDO, né, é, não vai me deixar uma órbita aberta ou vai resultar num resultado esquisito. Então, para simular esse problema, só para validar esse algoritmo, né, foi escolhida aqui uma órbita de referência, aqui uma tabela com os parâmetros, uma órbita que é bidimensional também, né, para facilitar a nossa visualização sem ter que recorrer a coisas 3D, mas o algoritmo em si, ele tem o Z aqui zero, e eu estou pegando uma órbita equatorial que está com o plano da órbita alinhado com o plano do equador. Então, eu tenho a posição inicial de x a 7.000 quilômetros de altitude, lembrando que aqui é o raio da Terra já embutido nesse valor. Então, o raio da Terra é de 6.300 e tantos quilômetros. Então, essa é uma órbita aqui que está a quase uns 700 quilômetros de altitude. E aqui é a velocidade inicial em y. E aí, com isso, a gente consegue simular uma órbita que tem, digamos, um vetor velocidade numa componente perpendicular ao raio, e isso deveria formar a nossa órbita kepleriana. Então, aqui estão descritos esses parâmetros todos. O período orbital dessa órbita em questão também é descrito para a gente conseguir simular até fechar um período inteiro de simulação. E aqui definindo aquela função, né, que seria o nosso ds/dt, onde S é o estado, é, é o estado da posição e velocidade do satélite, né, que corresponde a, a, a x, y, z, vx, vy, vz, né, ou seja, aqui é o estado da posição do satélite, e a saída dessa função aqui são as derivadas, né? Então, a derivada do estado é ponto a ponto. Então, nós temos as derivadas da posição e as derivadas da velocidade. E isso aqui vai ser passado para o solver de EDO para resolver o nosso problema. Então, aqui a fase de construir essa função. Basicamente, a posição aqui é a velocidade, e a velocidade desculpa, a posição aqui são os 3 primeiros termos, a velocidade os últimos, e aqui eu estou concatenando a velocidade com menos μ vezes a posição sobre r ao cubo. Então, basicamente a velocidade assume o lugar da posição, e o que entra no lugar da velocidade é essa equaçãozinha aqui que a gente viu mais acima, tá? Então, é literalmente isso aqui implementado nessa rotina. Então, os parâmetros de integração aqui foram definidos, né? O tempo inicial e o estado inicial foi definido como sendo esse vetor aqui. E agora, finalmente, chegou a hora de propagar essa órbita. Então, aqui eu ia propagar um ano, só que levava muito tempo. Quer dizer, não tanto tempo, mas um tempo considerável para fins não era instantâneo, né? Então, eu coloquei aqui só um fator de atenuação, que quando eu quiser calcular a órbita de verdade, por exemplo, eu queria propagar um ano dessa órbita. Então, aqui eu não atenuaria, né? E aí, quando eu estivesse programando e tal, eu coloquei um coeficiente aqui para diminuir o meu custo computacional só para fins de desenvolvimento. Então, é isso que trata disso aqui. O número de divisões de steps. Aqui eu estou usando 100 steps de divisão dessa órbita, então para cada volta são 100 passos que são dados.
e aí o número de iterações do solver é esse número de passos vezes o número de órbitas. E o tempo de propagação é o período orbital vezes o número de órbitas, e aqui é a chamada dos dois métodos, em que eu tenho a solução, né, o tempo e o vetor de estados, né, como saídas da função que é chamada, passando aqui esses parâmetros que a gente definiu anteriormente, tanto para o Runge-Kutta, tanto para o Adams-Bashford-Moulton. Então, aqui está dividido por 10, aqui tem 541 órbitas, e levou cerca de 3 segundos para o método Runge-Kutta e 2 segundos para o método Adams-Bashford-Moulton. Então dá para ver que um é mais rápido que o outro, mas na verdade, falando em complexidade computacional, é, um não é significativamente é, mais simples que o outro, porque os dois são O de N. Então, o que mudou aqui foi só o coeficiente de tempo computacional, sei lá, eu posso dizer que um é aproximadamente 2/3 ou metade do outro em tempo, mas eu não tenho uma melhoria absurda de ganho, não ficou uma ordem de grandeza melhor. E plotando essas duas órbitas, né? Então, aqui eu tenho a órbita kepleriana plotada e o Adams-Bashford-Moulton está em azul por baixo do Runge-Kutta 4 e os dois coincidem razoavelmente bem. E aí, dando um zoom aqui nessa banda à direita da órbita, dá para ver a largura da faixa, é, porque cada vez que eu propago essa órbita, existe um erro numérico associado, então essa órbita vai derivando por erro numérico. Então, ao final de 541 órbitas com um passo de período sobre 100, a gente consegue visualizar aqui um erro nessa banda aqui da ordem de, vou tirar graficamente aqui, uns 25 quilômetros. É, então, há de se considerar que é um erro considerável para esse passo. E para o Runge-Kutta, eu tenho um erro aqui um pouquinho menor, eu diria uns 5 quilômetros, sei lá, parece um quinto do outro. Eu poderia gerar esses valores exatos, mas aqui é só uma coisa mais ilustrativa. E aí depois, aumentando o número de divisões de 100 para 1000, eu tenho um tempo de processamento consideravelmente maior, né, de 8 minutos, mas aqui as duas órbitas plotadas também. E aqui eu ampliei bem essa faixa, só que agora mudou a escala. Aqui é da ordem de 0,04 quilômetro, ou seja, 40 metros, mais 7 vezes 10, né, mais 7.000, é o que tá aqui. Então, nesse passo H igual a T sobre 1000, a gente tem um erro numérico nessa banda, nessa faixa aqui, de 40 metros, depois de 541 órbitas, o que é um erro bem melhor do que o anterior. E por que eu estou fazendo isso? É porque eu estou tentando ver justamente essas faixas aqui provocadas por um arrasto aerodinâmico, como a gente vai falar um pouco mais à frente. E aí eu precisava saber que na minha órbita kepleriana, sem perturbação, essas faixas não iam ocorrer por motivos numéricos, né? Aqui dá para ver que a órbita fica um pouquinho mais grossa e se eu mexer em alguns parâmetros de simulação, eu começo a introduzir um monte de faixas grossas aqui de órbitas por erros numéricos. Então, eu precisava primeiro validar um conjunto de parâmetros de simulação para eu não estar olhando para um erro numérico e dizendo que é um arrasto aerodinâmico. Então, tirado isso do nosso caminho, né, basicamente tendo conhecendo a ordem de grandeza do erro numérico aqui, podemos seguir adiante e falar agora em breve da parte do arrasto. Só antes aqui, eu tinha falado da métrica de erro, o root mean square error, que eu estava usando em alguns lugares. Essa equação aqui, que é basicamente a soma dos erros dos quadrados, né? Então, basicamente, um jeito de eu dizer o erro de um para o outro é o RMSE, em que eu pego basicamente a componente vetorial aqui, elevo ao quadrado, somo cada componente quadrado e divido por n, e tiro a raiz disso para ter uma figura de mérito de comparação para fechamento das órbitas. Então, aqui estão definidas essas funções. E aí, para eu estudar a convergência também desse erro, em função do passo
em função do passo de divisão dos algoritmos de EDO. Aqui eu plotei esse erro, só que está em escala, aqui está, cuidado que está em escala log e log, né? Então, aqui no eixo X é o número de divisões, partindo de 10, né? Ou seja, 10 elevado a 1, até 10 elevado a 100, 10 elevado a 1000. Então, a gente vê que mais ou menos entre 10 elevado a 100 e 10 elevado a 1000 é onde a gente tem a convergência do método numérico, e é nessa região aqui que eu vou tentar ficar durante as simulações que eu vou usar, né? Tem uma coisa que tem que se comentar nesse gráfico, é uma coisa estranha que aconteceu. O algoritmo ABM4 tem esse mergulho e depois ele retoma e converge. Eu não sei exatamente por que ele fez isso, mas eu acho importante comentar o resultado, mesmo que seja estranho. O Runge-Kutta não fez isso. Eu tentei achar o motivo desse, dessa divergência aqui. É, talvez seja algum tipo de esquisitice do próprio método numérico. E no Runge-Kutta 4, né, dando zoom aqui na região entre 100 e 1000 steps de integração, aqui também essa parte que está plana aqui, na verdade, é uma exponencial que vai decaindo, né? Então, quando a gente dá zoom aqui, a gente vê que continua decaindo e o erro vai só convergindo assintoticamente para um valor em que não faz mais sentido aumentar espaço, porque o incremento na diminuição desse erro de integração se torna cada vez mais próximo de uma assíntota que a gente não consegue vencer. Bem, então, passado essas questões de modelo numérico e modelo do problema de solução de dois corpos, né, para órbitas, vamos ao modelo de densidade atmosférica. E aqui tem que se fazer uma ressalva que, particularmente, o objeto desse estudo não é aprofundar em deduzir modelos ou discutir o melhor modelo ou avaliar profundamente a atmosférica, mas sim entender um pouco do modelo e escolher um modelo para usar, mas não isso aqui mereceria um seminário próprio, porque é um tema bem profundo e com muitos modelos que são limitados e coisas empíricas. Então, daria para se fazer um estudo mais aprofundado só nesse tema aqui de densidade atmosférica. Mas, enfim, a densidade atmosférica, né, o Rho, depende de vários fatores, dentre eles variações de temperatura nas camadas atmosféricas, ciclo solar de 11 anos, variação da mudança de área na atividade de superfície solar, variação diurna, variação com atividade geomagnética, variação semianual, variações latitudinais e sazonais na termosfera baixa. Então, né, tem muitos fatores que influenciam a densidade atmosférica. E para esse estudo aqui, se eu fosse fazer um modelo extremamente fiel, eu teria que coletar todos esses parâmetros aí na literatura, ou experimentalmente, ou em modelos que já existem, para inserir aqui dentro, né? Então, como o objetivo desse estudo não é exatamente construir um modelo, e sim escolher um modelo que seja bom o suficiente para usar, eu acabei escolhendo lá embaixo um modelinho que já tem tabelas disso tudo aqui. Por exemplo, ciclo solar de 11 anos, deve estar tabelado há décadas isso, e é só atualizado o modelo, e a gente consegue usar isso aqui razoavelmente bem. Só é importante lembrar também que varia com a altitude, posição, temperatura e até as coordenadas do planeta, da Terra, né? Então fica um pouco complicado é, estudar isso tudo experimentalmente sem fazer uso de uma biblioteca que já compilou tudo isso. A atmosfera é dividida em camadas, né? E os modelos da densidade atmosférica normalmente pressupõe uma exponencial de densidade em função da altitude, né? Ou seja, quanto mais a altitude sobe, a pressão cai exponencialmente e a densidade se torna exponencialmente mais rarefeita. E aí como varia com a temperatura na atmosfera, a temperatura deixa de cair e volta a subir, então tem umas complicações aqui. Mas, essencialmente, é, bem, aqui dá para ver, né? É até esquisito pensar quanto mais a gente sobe, mais frio fica. Isso é sabido popularmente. Mas aqui em cima, temperaturas de centenas de graus Celsius positivos. Então, isso é devido à ionização da camada superior da atmosfera pelos raios solares. E aqui fica um grande de um plasma quente,
muito rarefeito, mas que influencia a órbita dos satélites, principalmente nessa faixa aqui da exosfera, entre 300 e 2.000 quilômetros, corresponde à baixa órbita, né, o Low Earth Orbit de muitos satélites, dentre os quais a Estação Internacional, os satélites brasileiros, o Amazônia, o CIBES e vários outros. Então, nessa faixa aqui é de muito interesse que haja um bom modelo atmosférico. Lá em cima vai mudar a proporção de íons, velocidades molares e tudo mais. E aí fica bem a própria distribuição de, de moléculas varia, então fica bem complicado tentar escrever um modelo desse do zero. E, para nossa sorte, existem vários modelos matemáticos empíricos, como o MCIS, o J70, o US Standard Atmosphere, o CIRA 70, J77 é a versão atualizada do J70, e o MCIS 86 é o atualizado do MCIS. Então, para fins desse trabalho aqui, eu escolhi o MCIS 86 para usar de modelo. Mais à frente eu vou falar um pouquinho dele. Uma função aqui que foi construída, né, de forma a auxiliar o uso do MCIS foi uma função que pega as coordenadas x, y, z, quebra em latitude, longitude e altitude, e com isso a gente consegue sair do mundo das coordenadas da órbita e ir para o mundo de coordenadas em que fica mais fácil estudar a atmosfera, né? Porque a gente está pegando a altitude referente ao raio da Terra e não só a coordenada celeste. Então é preciso subtrair das coordenadas aqui o raio da Terra para ter altitude, por exemplo, e por aí vai. Fazer as funções trigonométricas também para achar latitude e longitude. O MCIS, então, existe uma biblioteca em Python que implementa ele, que é o PyMCIS, do qual se importa esse módulo MCIS. E, basicamente, ele nos pede que se definam parâmetros, né, longitude, latitude, altitude. Aqui são altitudes de interesse, você pode colocar um vetor de valores e ele vai te retornar um vetor de respostas. Aqui são parâmetros de fluxo solar, que é o F10.7, e aqui uma média desse fluxo, e aqui parâmetros magnéticos. Esses aqui são valores que estão recomendados como default lá na biblioteca, e certamente para ter mais exatidão no modelo tem que se ajustar esses parâmetros aqui. Date time eu coloquei a data de hoje, né, só para fins de ilustração, e aqui ele vai comparar a data de hoje com, por exemplo, aquela variação solar de 11 anos, vai ser evaluada na data local, acrescida do incremento de tempo da simulação. Então, aqui é a função que eu escrevi para calcular a densidade atmosférica local. Então, nós temos latitude, longitude e altitude como a saída daquela função que foi escrita acima. Um incremento de tempo aqui posto em minutos, que é a resolução temporal desse date time, e o total density, a densidade total, é a saída do MCIS, a função run dele, no qual se passam todos aqueles parâmetros que ele pediu, exceto esses primeiros aqui, que eles são alterados, né? Longitude, latitude e altitude são função do tempo, né? São função da propagação dessa órbita, então eles variam, portanto a densidade varia. Então aqui é possível acoplar esses parâmetros que variam na densidade, e teoricamente isso deve ser mais preciso do que ignorar a coordenada do globo em que se encontra, é, sobre a qual está o satélite, né? Isso aqui certamente acrescenta um nível de exatidão um pouquinho melhor do que aqueles modelos que só consideram altitude e dá uma pressão. Esses modelos de altitude com pressão valem até uns 100 quilômetros de altitude, e outros modelos mais refinados aqui como o MCIS, vão considerar perturbações como o fluxo magnético solar e o campo magnético da Terra e tudo mais, vão interferir na densidade atmosférica. Então, finalmente plotando, né, aqui só escolhendo um ponto em particular para estudar como que a atmosfera se comporta em função da altitude num único ponto, né?
Lembrando que isso aqui é calculado a cada ponto da simulação lá na frente, mas aqui basicamente tem aquele decaimento da atmosfera a nível do mar aqui, 0 quilômetros, e à medida que a gente vai avançando para 1.000 quilômetros, aqui está escrito log, mas na verdade não está em log, tá? É, log é o gráfico de baixo. Não, tá? Acho que as legendas aqui estão trocadas, desculpa. Aqui é o gráfico sem o logaritmo, né? Então aqui cai muito rápido, né? No fim da estratosfera, 30 quilômetros já é quase uma, uma, ra- uma rarefação da atmosfera quase total. E aqui na escala log dá para ver que aqui é o log da densidade em função da altitude, então é um gráfico semi-log esse aqui. É, dá para ver como essa curva varia à medida que se progride na elevação da atmosfera. Isso aqui pode ir até níveis superiores, mas eu só estou plotando aqui até 1.000 para fins ilustrativos. Então, isso aqui representa aquele modelo exponencial. E aí dá para ver que nessa escala semilog tem uma reta suporte aqui, que seria um coeficiente exponencial daqueles modelos mais simples, até 100 quilômetros de altitude. Até aqui dá para usar aquele modelo simplificado, né, em que se resolve uma exponencial e se interpolam os valores dessa exponencial para qualquer altitude. Isso só vale até mais ou menos uns 100, 110 quilômetros, que é o limite, é mais ou menos aquele modelo US Air Force, por exemplo, ou ESA, né, International Standard Atmosphere, só vale até um certo ponto. E a partir desse ponto aqui mais alto, a curva toma um outro formato, né? Então, nessa escala Simlog, se eu fitasse uma reta aqui para fazer mínimos quadrados e achar os coeficientes de modelo exponencial, só ia valer até esse ponto aqui. E é por isso que o modelo MCIS considera todos aqueles outros parâmetros. Então, isso aqui achei legal de mostrar, porque é uma visualização aqui escondida no gráfico da onde estão os outros modelos, né? É, Bem, então já falamos sobre modelo de atmosfera. Vamos detalhar melhor o arrasto aerodinâmico. É, já falei um pouco da equação aqui, né? O ρ é a densidade local, que vai ser saída desse modelo aqui. Então, a densidade atmosférica vai entrar dentro desse ρ. CD é o coeficiente de arrasto do, do corpo, né? E isso tem em tabelas, mas na verdade para ter um valor bem exato, tem que se fazer um estudo mais aprofundado e vai depender da orientação e da atitude do satélite. Então, por exemplo, o coeficiente de arrasto de uma placa plana vai ser diferente de uma esfera, que vai ser diferente de uma estação espacial internacional que é bem complexa. Então, só que um bom chute para esse CD aqui, né, é um valor de 2 que funciona em relativamente alguns bons casos. Então, apesar de ser um chute, é bom ter um ponto de partida. Essa é a área efetiva do satélite, então aqui eu estou colocando a área da seção frontal do satélite à medida que ele atravessa esse escoamento, e VR e VR vetorial são as velocidades do satélite, aqui posto em relação sendo da Terra, mas na verdade a gente vai conversar um pouco sobre como que o próprio o vento atmosférico também tem um papel aqui. E aí uma ilustração dessa equação aqui, considerando os efeitos da rarefação da atmosfera em altitudes mais altas, aqui no perigeu, a gente tem em cor vermelha uma representação da maior intensidade dessa força atmosférica, e no apogeu, em altitude mais elevada, a gente tem uma força muito menor, porque essa densidade atmosférica se torna muito menor, né? Então basta ver aqui nesse gráfico, a 1.000 quilômetros de altitude, a força fica ordens de grandeza menor do que num 200 quilômetros, por exemplo, né? Aqui dá para ver que ela fica quatro ordens de magnitude menor. Então é por isso que o satélite é muito mais afetado quando ele está no perigeu pela força de arrasto, e quando a gente estudou as órbitas, né, a gente viu que transformações orbitais, a gente vê que uma mudança de velocidade desse satélite no perigeu vai diminuir o raio
a altitude do apogeu, né? Então, a tendência desse satélite sofrendo essa perturbação que se pronuncia no perigeu e não ocorre no apogeu é do abaixamento do apogeu, como ilustra essa figura aqui. Então, gradativamente, essa órbita que é elíptica, né, bem elíptica, vai circularizando, né, e vai diminuindo até ficar perfeitamente circular, né, idealmente. E nesse ponto, todos os lados da órbita vão ser igualmente freados, né? Então essa órbita vai estar sofrendo perturbações de forma uniforme ao longo de toda essa trajetória, se ela for uma órbita circular, de excentricidade zero. E aí, nesse caso, os dois nodos, né, o nodo do apogeu e o nodo do perigeu, vão abaixar simultaneamente. Um gráfico que ilustra isso aqui acontecendo é esse aqui. Então, a altitude do apogeu e a altitude do perigeu. A gente consegue verificar que o apogeu permanece, desculpa, o perigeu permanece constante, praticamente. E o apogeu, ele vai descendo até encontrar com o perigeu. E nesse momento, quando os dois se encontram, o satélite decai e, eventualmente, cai de volta na Terra, né? É, então, esse é o comportamento que a gente espera observar nesse estudo e nas simulações por vir. É, bem, eu falei um pouco do coeficiente de arrasto, né? Ele depende de muitas propriedades do satélite, o material, o acabamento, a temperatura, o formato, o ângulo de incidência, a velocidade das moléculas na própria atmosfera, e também está um pouco fora do escopo desse trabalho aqui, a exploração aprofundada dos coeficientes de arrasto. Por exemplo, se eu tenho um satélite muito complexo, eu teria que recorrer a alguns métodos é, numéricos para determinar esse coeficiente. Então, isso seria um trabalho interessante de elementos finitos para encontrar o CD de um satélite. Para fins da investigação aqui, vou assumir que é um cubinho, né, uma placa, um, um satélite que é simples, né, de geometria, não é uma esfera, é um cubo que vem de seção frontal em relação ao escoamento, e estão sendo ignorados, então, vários dos parâmetros que influenciariam a missão, só para fins de simplificar o modelo nesse momento. A área efetiva é o tamanho do veículo e, e tem que se considerar a projeção desse ângulo veículo em relação ao fluxo atmosférico. Então, se eu pegasse esse cubo e eu girasse ele de 45 graus em relação ao escoamento, a área frontal dele iria mudar e o CD iria mudar. E isso é conhecido também como área projetada, e ela é projetada, basicamente, o vetor elemento de área projetado na direção do escoamento é, em que se faz a resultante da componente da velocidade do satélite com a rotação atmosférica. A velocidade rotativa VR, relativa VR, então, né, finalmente, é calculada presumindo, né, aqui também um modelo simples. Não existem bons modelos de vento solar para aplicação em perturbação de órbita de satélites, porque a própria meteorologia tem uma dificuldade muito grande de ter a previsão disso para um instante próximo. E aí, para fazer isso para os satélites também fica muito complicado. Então, está se assumindo aqui um modelo simplificado em que a atmosfera tem a mesma velocidade de rotação da Terra, né? Como se a atmosfera fosse um volume que gira com a mesma velocidade angular da Terra. Então, isso já impõe que seria um vento aparente, né? Que se o satélite estiver indo a favor da rotação ou indo contra a rotação, esse vento pode estar a favor ou contra do satélite. E aí é nesse vetor aqui em que se coloca a contribuição ômega da velocidade angular da Terra, é, aqui colocada como 360 e uns quebrados graus por dia, né? Ou seja, uma revolução por dia. E R' aqui é a velocidade do nosso satélite relativo ao sistema inercial. Então aqui a gente está fazendo uma composição da velocidade do satélite junto com a velocidade da atmosfera, introduzindo isso aqui como sendo o nosso vetor VR naquela equação que a gente viu anteriormente. E a equação final, então, toma essa forma. Finalmente chegamos a uma equação para o arrasto atmosférico que toma essa forma da segunda derivada do vetor posição. É menos um meio de ρ CD S.
S sobre M, aqui M entra como sendo a massa do satélite, porque na perturbação de, de arrasto, anteriormente a gente falou aqui em D sendo a força. Deixa eu voltar aqui. D sendo a força, força do arrasto aerodinâmico. E para eu ter a aceleração do arrasto aerodinâmico, eu preciso dividir essa força pela massa, né, pela lei de Newton. Então aqui é importante notar que tem que se dividir esse, essa equação por M, e a gente consegue imediatamente verificar essa relação que quanto mais é, essa razão né, de superfície por massa, né, quanto maior é essa razão, maior é a influência do arrasto aerodinâmico no satélite. Como que a gente pode intuitivamente pensar nisso? Vamos pensar uma vela solar, que tem uma área muito grande projetada ali, e o escoamento aerodinâmico está incidindo numa área muito alta. Então, esse S é um valor grande. E a vela solar, por razões construtivas, a gente quer que ela seja muito leve. Então, essa massa é muito pequena. E essa razão aqui, S sobre M, faz com que a gente tenha um satélite com um fator de massa, ou seja, ele tem uma área muito grande para uma massa muito pequena. E com isso ele sofre grande influência do arrasto atmosférico. Intuitivamente dá para pensar que uma vela ela tem uma área grande, ela é leve e ela sofre uma grande influência do arrasto atmosférico. Ao contrário, se eu tiver uma área muito pequena, se eu tiver, por exemplo, uma esfera de chumbo maciça, uma esfera de aço, algum material muito denso, que tem um volume pequeno, então a área projetada é pequena, e aí, consequentemente, eu tenho uma massa alta num volume pequeno, essa razão de massa aqui fica um número menor que 1, ou muito menor que 1, 0,1, ou 10 a menos 3, um número bem menor. E aí, a componente aerodinâmica se torna muito menos relevante quando o objeto tem esse fator de massa muito pequeno. Então, isso é importante perceber que esse torna um parâmetro de projeto do satélite, é, não só a missão orbital em que ele vai estar inserido, e não só a geometria externa dele, o CD, mas também essa razão, né, de aspecto entre a superfície e a massa do satélite. Então, aqui embaixo estão implementados os métodos para fazer isso, né, a velocidade relativa do satélite, a aceleração do satélite, desculpa, a aceleração aerodinâmica tá aqui, e aqui, novamente, aquela função DSDT da EDO perturbada agora com arrasto atmosférico. Então, aqui o que se fez foi não só fazer o cálculo anterior, como incluir o arrasto e adicionar ele nessa componente aqui, que vai influenciar o, o VDOT aqui, né? Então, seguindo aquela linha de princípio que a gente já validou anteriormente, ao adicionar essa nova componente, teoricamente isso aqui deveria funcionar e nos expressar apenas a diferença do modelo anterior, agora com a introdução desse novo termo do arrasto atmosférico. É, Bem, para fins de benchmark aqui, né, para saber onde está a Terra, eu coloquei aqui uma parametrização de uma circunferência com um raio da Terra, e aí nos gráficos lá embaixo ela vai aparecer para a gente poder comparar com as órbitas. E aqui eu estou escolhendo, aqui eu botei uma calculadorazinha de parâmetros orbitais para fazer o nosso primeiro exemplo de simulação de órbita altamente excêntrica. Então, a gente viu que quanto maior a excentricidade da órbita, maior é a perturbação que ela sofre. Então, teoricamente, né, e a gente quer verificar isso. Lembrando que a perturbação ocorre sempre, mas quando ela é excêntrica, a gente vê a descida do apogeu de forma pronunciada e o perigeu estático. É isso que eu estou querendo dizer aqui. E, a gente quer visualizar isso num exemplo. Então, colocando aqui os parâmetros orbitais de posição, velocidade do satélite, um coeficiente de arrasto de 2. Aqui eu coloquei 10 a menos 5 ao quadrado, né? Para uma área de superfície efetiva. Então, aqui está em quilômetro quadrado. A massa de 100 gramas. Eu coloquei essa massa de 100 gramas só para deixar mais pronunciado o efeito aerodinâmico. Na verdade, colocaria aqui 1 quilo para corresponder à massa de um CubeSat com uma aresta de 10 centímetros. E a razão da área sobre a massa
aqui está posta como sendo S sobre M. E aí, finalmente, monta-se o vetor de estados, e aqui chama-se de novo a função de resolver a IDO, que é o Runge-Kutta e o Adams-Bashford-Moulton. Aqui estão algumas informações sobre essa simulação. Então, são 1.000 divisões que eu coloquei, 18 órbitas, é, 18 revoluções, né, orbitais. O tempo de propagação calculado foi de aproximadamente 4 dias, e o tempo de processamento está aqui em 27 segundos para o Runge-Kutta e 13 para o Adams-Bashford-Moulton. À medida que a gente aumentou o tempo de simulação, dá para ver que é, antes era 2/3 um do outro, e aqui um ficou um pouco menos da metade do outro, né? Então, nesse caso, em favor do Adams-Bashford, a gente tem um tempo de processamento menor, justamente por ele estar calculando menos pontos, né? Ele tem um retrabalho menor, como a gente falou anteriormente. E aí, plotando essa órbita aqui propagada com esse arrasto atmosférico, antes a gente tinha uma órbita que era kepleriana sem mudança do apogeu, e aqui a gente pode verificar à medida que o tempo de simulação progride, a nossa órbita vai variando. Só para voltar aqui, o, aqui dá para ver então que essa órbita vai descendo até se aproximar do que seria a atmosfera. E a simulação tinha um problema que se eu botasse para propagar a órbita demais, eventualmente isso aqui ia entrar dentro do planeta e resultar em uma singularidade no modelo atmosférico, e aí essa órbita ia divergir. Então, lá em cima eu coloquei umas exceções, né, se a órbita está num apogeu, num raio maior que 1 milhão ou menor do que 1, são condições impossíveis para uma órbita em altitude, né? Desculpa o raio, que eu me refiro à altitude. E aí, se a órbita entrar dentro do planeta, teoricamente a simulação deve ser interrompida. Tem que se implementar de forma mais elegante isso. E, na verdade, quando a gente se aproxima dos 120 quilômetros, 180 quilômetros, é mais ou menos o ponto de reentrada. E os modelos que servem para a órbita não necessariamente descrevem muito bem o, o corpo, o satélite em reentrada, porque ele vai fazer uma reentrada hipersônica e o regime de escoamento em que ele se encontra vai ser bem diferente daquele que a gente descreveu há pouco. Então, teria uma reentrada hipersônica, eventualmente supersônica, até ele desacelerar, se desintegrando e virando um subsônico. E aí o modelo orbital já não responde bem a isso, e não faz sentido tentar simular uma órbita para baixo dessas altitudes que representam a reentrada, porque muda o regime. Então, mais para fins de visualização, ilustração e identificação do fenômeno que a gente está discutindo, é, ficou bem evidente aqui a mudança da órbita. E aqui eu estou fazendo um plot da altitude, né? Esse ponto aqui é o ponto de perigeu, que é o ponto que está aqui bem próximo da atmosfera, ele está a 200 quilômetros, e o ponto mais elevado estava a 20.000 quilômetros. Então, essa era uma órbita bem excêntrica. E aqui dá para ver que a cada ciclo de órbita, esse apogeu está decaindo. Isso aqui tá exagerado, né? Se fosse assim, os satélites estariam talvez em perigo de ter missões muito curtas, mas eu lembro que eu exagerei alguns parâmetros lá em cima para forçar essa visualização. Por exemplo, eu coloquei uma massa de 100 gramas no satélite, e aí o efeito aerodinâmico aqui fica muito pronunciado. Então, isso aqui também não está 100% correto. Mas é uma visualização bem legal, e é aquele gráfico lá em cima que a gente viu o apogeu vai descendo até encontrar o perigeu, e o perigeu fica constante, né? O perigeu não intersectou o planeta, apesar de estar muito perto, ele ficou aqui paradinho, e quando esse apogeu encontrar com ele, os dois vão mergulhar na singularidade da atmosfera negativa, e aí é quando dá problema no modelo. Aqui em cima foi o plot do Adams-Bashford-Moulton, e embaixo o Runge-Kutta 4, e na verdade os dois modelos estão concordando um com o outro, então esse gráfico aqui está essencialmente igual ao de cima. E aí me traz ao segundo e último exemplo dessa apresentação, que é simular. Eu achei que seria legal pegar uma missão um pouco mais representativa, e eu peguei os parâmetros orbitais da Estação Internacional Espacial.
Coloquei aqui o apogeu e o perigeu dela, calculei a excentricidade, o, o semi-eixo maior, o período, e coloquei isso aqui dentro de uma calculadora que me cuspiu os parâmetros orbitais cartesianos dela, então a posição e a velocidade dela. E eu coloquei também aqui a anomalia em zero, né? Então é por isso que ele está nesse ponto de partida bonitinho. Aqui também defini o coeficiente de arrasto 2, como se a estação internacional fosse um corpo sólido, é, plano ou simplificado, que não é o caso. A superfície efetiva eu coloquei aqui 73 metros por 109 metros, que é o span do retângulo que contém a estação internacional. Mas, obviamente, que essa superfície efetiva está muito exagerada, porque a estação internacional ela é toda vazada, ela tem muitas estruturas, então tem muito caminho para esse escoamento atravessar e ela não é um tijolo, né? Então, aqui tá superdimensionada essa superfície efetiva e lá na frente vai ficar evidenciado que isso pronuncia de forma maior o arrasto aerodinâmico e facilita a nossa visualização. Se eu fosse querer modelar de forma mais fiel a ISS, teria que pegar um software de elementos finitos e calcular certinho, né, pegar o CAD dela e calcular a coeficiente de arrasto e superfície efetiva e obter por simulações aerodinâmicas esses parâmetros. Mas para fins de simulação estão postos aqui para um estudo inicial. E a massa da Estação Internacional de 440 toneladas está aqui colocada. Os parâmetros de integração eu coloquei, como eu estava fazendo poucas órbitas nela, eu coloquei 10.000 divisões, que é um step bem refinado. E aqui eu construo o vetor novamente e tempo de propagação são poucos dias, né, na verdade, porque o período dela está aqui em 21 mil segundos com quase 6 órbitas. Então, vocês vão ver que não é tanto tempo assim. Então, aqui de novo chamando a função de solução numérica do, da IDO. O tempo de processamento via Runge-Kutta foi de 1 minuto e meio e de Adams-Bedford foi de 43 segundos. E aqui a gente consegue ver uma visualização dessa órbita da ISS, ela está aqui, o ponto final dela. A Terra está em azul e dá para ver que essa faixa laranja é uma faixa grossa, porque ela começa com apogeu e perigeu mais elevados e ela vai decaindo à medida que ela é, vai, vai sofrendo essa perturbação. Como essa é uma órbita baixa, né? A ISS está na baixa órbita para proteger os astronautas da radiação cósmica, né? Teria questões de saúde se os astronautas estivessem na ISS uma região mais elevada da atmosfera. Então fica bem ineficiente do ponto de vista de parâmetros de missão e combustível manter a ISS nessa altitude, mas é um requisito de missão do ponto de vista da saúde das pessoas. Então, todo ano, né, se fazem sucessivas manobras corretivas de elevação de apogeu elevação de altitude da estação internacional, consumindo combustível. Esse combustível é transportado para a estação nos veículos de carga, e esse é um benefício que a estação tem que os satélites não têm, né, que é poder ser reabastecida e ser mantida em órbita com todo esse arrasto aerodinâmico sendo feito. Um satélite normal não conseguiria sobreviver aqui por muito tempo. Então, por essa característica única da estação internacional, ela tem essa órbita bem interessante, a qual eu trouxe aqui para estudo, e por ela ser circular, a gente deve ver ambos o apogeu e o perigeu diminuindo com o tempo, diferentemente do que foi aquela outra órbita que tinha uma excentricidade alta e era bem elíptica. Então, descendo, antes disso, só fazendo um zoom nessa banda laranja aqui, né, para ilustrar o que eu estava falando, a gente consegue ver as sucessivas passagens da órbita. Cada passagem, esse perigeu aqui, ou apogeu, estão esse raio de órbita está numa altitude menor, né? Então, aqui dá para ver que após algumas órbitas, essa ISS está descendo bastante. E, bem, aqui é o gráfico que eu queria chegar. Aqui é a altitude, né?
em função do tempo, em horas. Então, aqui a gente consegue ver, né, vários ciclos e dá para ver que tanto o apogeu quanto o perigeu estão descendo. Então, não é que nem aquele outro gráfico em que a gente tinha o perigeu paradinho aqui embaixo, nos vales, né, e o apogeu gradativamente descendo, é, seguindo essa envoltória aqui, né. A envoltória é mais ou menos a mesma, né, a envoltória do arrasto aerodinâmico. Ela tem esse formatinho aqui. Mas aqui a gente consegue ver que ela está agora influenciando tanto o perigeu quanto o apogeu, e basicamente a altitude do satélite durante toda a órbita vai descendo até ela colapsar aqui de volta e crashar na atmosfera terrestre. Eu interrompi a simulação aqui de novo, porque ela não fica tão representativa é, abaixo de uma certa altitude. E de novo a ressalva de que esse gráfico aqui está exagerado porque a ISS está modelada como um tijolo imenso na atmosfera, em que o arrasto desse tijolo seria gigante. Então, é por isso que ela está decaindo em tão pouco tempo, né? Na realidade, a gente sabe que a ISS fica muito mais tempo em órbita do que está representado aqui, mas ficou legal para ilustrar o decaimento dessa órbita com um certo exageramento do parâmetro de arrasto. E o porquê de eu ter feito isso é porque as simulações aqui já estavam levando 1 minuto, coisa assim. Então, eu queria ter feito 1 ano de órbita da ISS, mas aí ou eu ia ter que perder a precisão numérica, ou meu tempo de simulação ia ficar muito grande, ou eu ia ter que simular poucas órbitas. Então, eu acabei simulando poucas órbitas, porque, para fins de ilustrar aqui a teoria, é, é o que nos é necessário, mas para uma missão, um centro de controle e tudo mais, teria que se fazer um melhor ajuste desses parâmetros todos. Então, as conclusões que a gente pode tirar é, desse estudo a força de arrasto afeta principalmente o semi-eixo maior e a excentricidade orbital. Como a densidade atmosférica cai exponencialmente com a altitude, também a força de arrasto diminui exponencialmente. Enfim, particularmente a gente viu que numa órbita excêntrica o apogeu desce e o apogeu e o perigeu fica paradinho e eles se encontram e depois de dois descem juntos. Então ocorre uma circularização da órbita que é representada pela variação dessa excentricidade orbital. Então a força de arrasto é um elemento circularizador de órbita, uma perturbação que circulariza a órbita. Ela é dissipativa também, ela não a energia se perdeu, né? O satélite perdeu energia e desceu. Então ele, ele não é uma perturbação conservativa, muito pelo contrário. E no caso das órbitas circulares, tanto o apogeu e o perigeu caem, diminuem conjuntamente, mas numa órbita bem elíptica, o apogeu desce primeiro. Então isso foi verificado com dois experimentos. Esses experimentos apresentados conseguem representar ilustrativamente o nosso fenômeno em estudo, que é a perturbação da órbita em função desse arrasto. E aí, a ressalva aqui é que os coeficientes dos problemas simulados, os parâmetros orbitais, os parâmetros aerodinâmicos, os parâmetros atmosféricos e os parâmetros de simulação, foram escolhidos arbitrariamente, né? Eu arbitrei parâmetros. Aqui tentei fazer um bom chute, mas eu já indiquei vários lugares em que os chutes têm erros, alguns de propósito e alguns por simplificação, para justamente simplificar essas simulações preliminares, para diminuir o tempo de simulação ou para tornar ela mais simplificada. A consequência disso é a introdução de erros sistemáticos nos resultados obtidos. Isso é, eles divergem do resultado real, como a gente pode verificar nesse resultado da ISS. É aqui um erro sistemático que diz que dentro de 35 horas, né, ela tem menos de 2 dias de vida. Então, não é esse o caso real. E esse é um erro introduzido porque os parâmetros foram escolhidos arbitrariamente. Então, isso pode ser corrigido através de um estudo mais aprofundado desses coeficientes, calibrando os modelos com os dados experimentais mais precisos. E para uma missão de verdade, isso certamente vai ter que ser feito com muito mais afinco e dedicação. E aí, por fim, minhas referências bibliográficas, tem várias delas aqui sobre métodos numéricos, e aqui sobre o arrasto atmosférico, modelos atmosféricos, e aqui uma coletânea de publicações do INPE que são super relevantes para esse estudo. Está em ordem aqui da própria ordem da apresentação, mas não necessariamente em ordem de relevância. Eu diria que a relevância está de trás para frente, na verdade. E aí, obrigado e estou à disposição para perguntas.
Olá, Jonas. Parabéns pela sua apresentação. Muito boa. É um reloginho, hein? 1 hora certinho, hein? Ah, show de bola. Demorou exatamente 1 hora. Parabéns. Gostei muito. Eu queria saber se os outros alunos têm alguma pergunta para o Jonas, primeiro, antes de eu comentar. Eu, a minha dúvida é só na definição do, do Adams Bashford Moulton lá, como que você fez no que eu tive uma certa dificuldade quando implementei também na parte da inicialização com o Runge-Kutta. E essa função, né? Você quando inicializa, você não traz de volta as derivativas que você usou lá no Runge-Kutta para aplicar no preditor, né? Você recalcula de novo essa função? É, Bem, na verdade, o que eu fiz aqui foi até uma coisa mais simples do que acho que o que você está falando. O que eu fiz foi mais ou menos o seguinte, ó. É, Uhum, o meu próximo YN é função dos YNs anteriores, né? Só que uhum, o Adams Bedford pede essa memória. E é uma memória falsa, né? Uma memória que não existe. Então, uhum, o que eu fiz foi simplesmente gerar esses pontos de YN e de TGN, né? Então, uhum, eu gero aqui Y e TGN com um Runge-Kutta e eu peço que ele me calcule isso para 3 steps além do T0. Então, eu tenho Y0, T0 e eu tenho aqui mais 3 steps que o Runge-Kutta vai calcular. E aí eu faço simplesmente uma lista dessas saídas e a função calculada eu mapeei a própria função em cima desse t e desse y. A nossa função ali, né, é uma f de t e de y. Então eu uhum. simplesmente chamei a função calculada nesses pontos. E aqui eu gerei então 3 vetores, né? O vetor t, o vetor y e o vetor f. E acho que é meio que isso que você está perguntando. Só que foi um procedimento aqui simples ao nível que eu fiz ele em 3 linhas, né? Ele é bem direto. Ah, não, não, é que eu fiz isso. É que o pessoal eu tava conversando com a Cheyenne, né? E ela tava me questionando por que eu não usava. É que você pega de novo esses pontos Y, né? E inicializa os seus Fs aqui, né? Para esses pontos na derivada direta, né? Depois que você calcula só as posições do Runge-Kutta. A Cheyenne, ela queria pegar esses Fs que o Runge-Kutta calculou. E aí eu falava para ela assim, não, mas quando eu faço isso dá errado, dá um negócio muito estranho. Eu fiz exatamente do jeito que você fez. Então, acho que tá bem de acordo com o que a gente fez, tá igualzinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. No Runge-Kutta tem que tomar cuidado que isso é uma coisa do Runge-Kutta, tá? Uhum, Quando a gente calcula esses pontos interiores, tá me faltando uma figurinha aqui. Existe uma figurinha que mostra, tipo, quando você põe assim Runge-Kutta na Wikipédia, tem a figurinha que põe lá o ponto, o uhum, próximo ponto e vários pontos na vizinhança em que ele calcula essas derivadas e faz essa média ponderada, né? uhum, Esses pontos intermediários que ele calcula, que são essas avaliações de função aqui, uhum. elas são usadas só para calcular o próximo y mais n, o Sim, próximo yn. E depois esses pontos aqui são descartados, são absolutamente atirados fora, e o próximo step do Runge-Kutta vai só usar isso aqui. Então, sim, esses pontos aqui são descartados obrigatoriamente no Runge-Kutta. Eles não podem ser usados para memória, não pode tabelar, porque eles são usados aqui como é, quase um rascunho, né? E isso aqui vira lixo numérico. Isso é jogado fora.
Então, eu não sei se foi bem isso que a nossa amiga Chayenne estava tentando fazer, mas certamente não se pode aproveitar essas avaliações de função aqui. O que se poderia fazer é, uma vez feito isso aqui, calcular a função nesse ponto. Então, gerar um terceiro vetor aqui, um vetor f, calculado em Uhum. cima desse y, né, esse yn, e calculado em cima desse t0, que é o próximo t, né? Mas aí acaba ficando a mesma coisa que você já está fazendo lá no Adams depois, né? Exato. É, E é bom que seja a mesma coisa, que é é, equivalente, né? Se fosse aham. diferente, Sim, aí sim, que sim. ia ficar esquisito. Como é o caso aqui, isso aqui é diferente, né? Então Uhum. vai dar um número diferente. O jeito de fazer isso que se colocaria aqui é f é mais igual a f de yn e tn, né? Uhum. Desculpa, TN não, e não, YN. é em Pois é. ordem inversa aqui. Daria para fazer isso aqui e retornar aqui um f também, né? Daria para Uhum. retornar esse vetor aqui do Runge-Kutta. Mas aí vai criar uma questão que você quer essa informação lá no Runge-Kutta, né? É. Então, Uhum. a biblioteca do Runge-Kutta, eu queria saber a posição e o y, e não necessariamente a posição y e o valor da derivada calculada. Sim. Então, para não embutir um custo computacional extra aqui, né, de calcular mais uma vez essa função, eu achei que ficava mais leve evaluar essa f aqui dentro do Adams Bashforth, porque ele usa essas f's aqui, e Uhum. não lá em cima. Não, foi exatamente o que eu fiz, porque quando a gente coloca lá, você vai depois, qualquer outro custo computacional que você está fazendo, você vai usar para toda a derivação do Runge-Kutta. Aí você começa a adicionar custo lá à toa, né? Para avaliar mais uma derivada de novo, né? É, E e, aí. e Python é lento, né? E eu já Uhum. sofri aqui que eu queria ter propagado 1 ano da órbita e não consegui. Aí eu Uhum. falei, vou ter que, né? O cobertor tá curto, vou ter que mexer em alguma coisa aqui para eu poder visualizar. Então eu tive que diminuir o número de órbitas, né? E não usar um refino tão grande em alguns lugares. Mas certamente implementando isso aqui em C ou também em Fortran, né? Eu não manjo de Fortran, mas eu sei que você gosta muito de Fortran. Certamente seria muito mais eficiente implementar essas rotinas aqui. Ou então, uma outra opção que existe é você importar, usar o Python só de front-end, né? Uhum. E importar uma biblioteca aqui que é compilada em C lá dentro. Por Sim. exemplo, o porquê do NumPy ser rápido é porque, se não me engano, ele é compilado em C e ele roda extremamente rápido e ele e ele é importado pelo. Aliás, o Python é C, né? Disfarçado. O Python C é amigável, um C friendly edition. Então, tem algumas bibliotecas que são muito otimizadas, né? Principalmente essas numéricas aí, que são codadas todas em C, extremamente otimizadas, e depois você chama elas numa linguagem que não é tão rápida, né? Por exemplo, o Python é interpretado e tal. Então, Uhum. por isso, né, fica muito lento fazer numericamente isso aqui. Se você quiser, eu usei umas. O jeito que eu usei para calcular, eu usei como umas notações de Einstein Notation, né? E também, primeiro eu tinha feito com notação de NumPy. E depois eu passei para esse Einstein Notation, que tem suporte também. E fica bem rápido para fazer essas continhas aí dos integradores aí. Você ganha bastante performance. E tem um outro recurso que eu usei ainda no Python, que eu ganhei bastante velocidade, que é usar, em vez de você usar o compilador CPython lá, né? Eu usei o Uhum. PyPy. E aí o que ele faz? Ele faz uma compilação do código Python. E aí tudo que você escreveu que é pythoniano, né, sem ser esses otimizados aí, você ganha muita performance. Então Sim. tem esses recursos mais malucos aí que eu fui descobrindo. Eu consegui fazer Python ficar bem rápido. E para dar uma noção, né, da complexidade computacional aqui, o algoritmo, a princípio, é O de N, né? Se eu aumentar Uhum. o número de órbitas ou o número de divisões, ele deveria. Tipo, não é algo que cresce ao quadrado, né? Ou não é um Sim. problema do tipo caixeiro viajante ou de combinatória.
é um problema O de N, né? É complexidade polinomial. Então, se eu dobrar o número de divisões ou multiplicar por 10, o tempo de processamento também vai seguir esse proporcionalmente, né? É isso que eu estou querendo dizer. E aqui não é exponencial, né? e aí eu tenho 10 mil divisões vezes 6 órbitas, né? Vamos chamar isso aqui de 10. Então, eu tenho 10 vezes 10 mil, são 100 mil divisões. Isso é pouco, né? Algoritmos polinomiais de O de N fica complicado de processar imediatamente quando você chega na casa do bilhão do N igual a 10 a nona, né? E aqui a gente está em 10 a quinta já chorando um pouquinho. Então, está muito longe do 10 a nona que a gente poderia ter. Então, talvez mudando a linguagem e otimizando algumas coisas aqui, né? Principalmente não reescrevendo. É legal a gente escrever essas bibliotecas aqui para entender profundamente o que é uma rotina computacional. Assim, você usa já um solver otimizado já, né? Que existem, por exemplo, o SciPy deve ter uma biblioteca super otimizada, né? Compilada em C, Fortran, e resolve Exatamente. bem melhor. Sim, sim. Então, é legal é legal ver as coisas que dão errado, né? Pra gente poder discutir, né? Se desse tudo certo, não ia ter muita discussão. Ia falar, deu certo. Quando as coisas dão errado, a gente aprende mais um pouquinho, né? Então, essa barreira computacional aqui do tempo de processamento pode ser também otimizada com outras bibliotecas já otimizadas de cálculo numérico e até erros de validação, né? Você viu, entre 3 pessoas aqui, duas dentre as 3 tiveram um resultado diferente, né? Implementando exatamente a mesma rotina. Ninguém garante que a minha rotina aqui está certa, então eu tentei validar ela e confirmar que ela convergiu e a órbita fechou e tudo mais, mas ainda assim existe um risco de ter erros desconhecidos. Então, o legal da gente usar bibliotecas consolidadas também aumentar o TRL do nosso algoritmo e não reinventar a roda em coisas que já estão feitas, né? Então, isso também é uma coisa interessante a se discutir. Mas, para fins didáticos, é excelente implementar as rotinas. Eu durmo agora pensando nos coeficientes do Runge-Kutta. Basicamente, eles estão entranhados agora em mim. Legal. Valeu, obrigado aí pelo esclarecimento. Muito bem. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar para o Jonas. Isso aí tem alguma. Esse trabalho que você fez aí, eu queria que você fizesse uma retrospectiva dele, por que você escolheu esse trabalho? Você tem alguma coisa em comum com o último seminário que você deu na semana passada? Por que você escolheu esse tema? Eu já vi que você está trabalhando razoavelmente um tempo nele, né? Sim, essa é uma ótima pergunta. É, o, o seminário que eu apresentei semana passada era sobre simulações computacionais para satélites, né? E algumas coisas naquela simulação eu usei como dados exportados em tabelas, por exemplo, se o satélite estava iluminado, qual era a posição do Sol, qual era a posição do vetor campo magnético, e eventualmente até perturbações, né? Por exemplo, um torque externo atuando em cima desse satélite que poderia perturbar o sistema de controle de altitude e tudo mais. Então, na minha apresentação anterior, eu disse que uma das coisas interessantes que eu queria continuar estudando era implementar rotinas de propagação de órbita que fossem responder aquelas coisas que eu precisava na simulação, né? Por exemplo, aqui, é, em razão da posição desse satélite, né? É claro, eu falei que são muitas perturbações que podem atuar, e aqui está o caso planar, então isso aqui ainda é um pequeno passo num grande caminho, né? Mas, por exemplo, suponhamos que o Sol esteja em uma determinada coordenada aqui, e eu consiga fazer um algoritmo de oclusão em que eu consiga determinar em que
tempo o satélite está na sombra e em que tempo o satélite está iluminado pelo Sol, né? E aí gerar um vetor de saída, que seria o meu vetor iluminado, que entra no modelo de painel solar do EPS do satélite. Então, isso era uma das coisas que eu achei bem interessante fazer. Outra coisa que pode se pensar aqui é a pressão atua aqui, a força do arrasto atua no centro de pressão, né? Que é no centro geométrico do satélite. O centro de pressão, né? E o centro de massa pode não necessariamente estar nesse mesmo ponto. Então, se esses dois centros, o centro de pressão e o centro de gravidade, não coincidem, esse satélite vai ser aerodinamicamente estabilizado, né? Vai ser uma força um torque aerodinâmico que vai incidir no satélite. E isso poderia ser modelado no propagador de órbita e inserido como perturbação no sistema de controle de atitude para ter que compensar esse torque externo, e isso iria aumentar a saturação das rodas de reação daquele modelo que eu apresentei anteriormente, né? Anteriormente a gente só tinha o atrito viscoso da roda de reação, e era um atrito, uma força interna do sistema que não gerava um torque externo. Então, se eu não aplicava nenhuma manobra no satélite, a roda de reação ficava com velocidade constante. Mas a gente sabe que existem perturbações atmosféricas que atrapalham o, o controle de atitude por roda de reação, e isso acaba por aumentar a rotação dessas rodas, e elas vão, né, saturando ao longo do tempo. E aí precisa ser feita uma certa estratégia para fazer um offloading desse momento das rodas, com algum torque externo, um foguete que vai fazer um contragiro do satélite ou coisa do tipo. Então, eu achei que esses dois temas conversavam bastante, né? Claro que eu peguei aqui um pequeno pedaço da, da história, né? A ideia é que eu até coloquei em trabalhos futuros, continuar implementando, né, não só melhorar o propagador de órbita, como incluir novos tipos de perturbações, principalmente aquelas perturbações gravitacionais conservativas e efeito de maré e efeito de terceiro corpo. E aí, com isso, seria legal já ter um certo modelo que conseguiria simular missões, e quem sabe esse modelo ser incluído lá dentro daquela malha de simulação no Simulink e tornar a missão mais fiel cada vez mais. Então, eu achei que era uma sinergia boa entre os temas. Particularmente, esse era um tema que estava disponível nos seminários, né? Várias perturbações, a do arrasto era uma delas. E aí eu achei que era um tema legal para apresentar aqui. Ok, valeu. Só querendo lembrar vocês que seria bom você entrar lá essa apresentação, ela vai para o ar, vai para o YouTube. Então, vocês entrem lá em Mário Ricci, Estabilidade, você vai conseguir pegar o canal, dar o like, essa apresentação em breve estará lá. Depois, não se esqueça de registrar a presença nessa reunião científica lá no currículo Lattes, tá bom? Registrem todas essas reuniões no currículo Lattes, lá em produção técnica. Vai lá em produção técnica e reuniões de mídia, e você vai colocar o título da apresentação, você vai colocar o link do YouTube para as pessoas acessarem, e também vai colocar a reunião com todos os participantes da reunião, para cada uma dessas reuniões. Isso vai ser bom para o seu currículo e vai ser bom também para o nosso curso, aumentar a nota do nosso curso, e está lá no YouTube exatamente para divulgar que aqui se faz trabalho de primeira linha em todas as áreas que abrangem a mecânica espacial e controle. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrando por aqui. E até a próxima semana com novos seminários. Tá bom? Bom, professor. Obrigado aí. Um abraço para todos. Professor, rapidão. Semana que vem acho que não tem mais aula, né? Não tem aula semana que vem. Então não tem seminário. Voltamos daqui
no início do próximo período. Fechou, professor. Até mais. Ok, professor. Tchau. Bom, Valeu, boas Um abraço férias. pra professor. Um você. abraço.